Oi, tudo bom? Como vocês estão? Eu vim conversar com vocês aqui sobre a gente se preparar também para mudar. Não é todo dia que a gente acorda e fala assim: hoje eu vou mudar minha vida, hoje eu vou transformar ela, eu vou do 8 ao 80. Muitas das vezes isso não acontece e nem é uma forma fácil de se fazer, né? Tem que ter um pouco de preparo, tem que ter um pouco de mudança interna que eu sempre falo, mas são pequenos passos, como eu sempre digo para vocês, que a gente faz todo dia para a gente chegar num resultado final, que na maioria das vezes não é no mesmo dia, não é na mesma semana, nem é no mesmo mês, mas que a gente vai percebendo essas transformações da nossa vida, tá bom? Bora conversar sobre isso hoje. Eu sou o Marcos e você está em Transição Minimalista. Quando eu falo de pequenas mudanças, pequenas transformações da nossa vida, eu sempre penso muito na questão de eu acordar e num belo dia ter vontade de correr 10 quilômetros. Eu não tenho prática, eu não treino corrida ao ponto de eu conseguir correr 10 quilômetros em um dia comum, né? Então, o que eu quero falar é que não é fácil a gente fazer essas mudanças, né? De falar assim, eu quero me transformar, eu quero fazer uma mudança na minha vida radical. Muitas das vezes isso acaba frustrando a gente porque a gente não consegue alcançar esse objetivo. Então, são pequenas mudanças do nosso dia a dia que vai fazendo a gente se transformar. Eu estava até gravando agora sobre a mudança com os meus livros. E os meus livros são a coisa mais difícil para eu me desapegar, né? Vocês já perceberam, acho que nos vídeos da cozinha, por exemplo, eu consigo fazer uma redução muito grande lá nos itens domésticos, né? Porque eu não tenho tanto apego a eles. No entanto, com livros já é uma coisa um pouco mais diferente. E a gente tem que assumir qual é o nosso ponto fraco, sabe? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que aceitar. E o meu são livros. Eu sempre gostei de ler, eu sempre tive muita vontade de ter uma biblioteca, assim, né, grande na casa, com muitos livros. Mas ao longo do tempo eu vim refletindo, né? Eu vim pensando por que esse acúmulo tão grande de livros, né? Eu comecei a me questionar sobre isso e perceber que muitos livros que eu já tinha lido, eu não voltava a ler eles, então eles só ficavam na estante acumulando, né? Outras vezes eu comprava algum livro pela capa, de eu achar interessante, mas eu deixava ele num possível, talvez quando eu tiver um tempo melhor, eu pego esse livro para ler. Acabava que aparecia outro livro mais interessante e eu começava a ler e deixava aquele para segundo momento, né? Só que esse segundo momento nunca acontecia. E a gente sempre fica, não, eu vou comprar, porque enfim, vai ter algum momento que eu vou ler esse livro. E não acontecia. Ainda tem alguns livros que eu comprei e ainda não li. Tem alguns livros que eu já li e não vou ler novamente. E quando eu falei da questão da corrida, da gente acordar e falar assim, vou correr 10 mil quilômetros. E você não tem esse preparo, eu me comparo muito ao meu desapego com os livros. De ter essa vontade de conseguir me desapegar dos livros, mas eu não consegui, né, me desapegar de tão facilmente. Então, para mim foi um preparo. Muitas das vezes
que vem de dentro de mim, né? Um trabalho de eu começar a refletir dessa questão de eu ter tantos livros, por que eu tenho tantos livros. Eu vou ler esses livros novamente, eu não vou ler esses livros novamente, e esse preparo ser indo se transformando em uma ideia que depois, como hoje, está se transformando numa ação de eu diminuir esses livros. E onde eu quero chegar com vocês? É que provavelmente vocês têm algo que vocês gostam muito, que vocês têm uma quantidade muito grande, mas que talvez só esteja pegando poeira. E essa é uma realidade. E que não é fácil. Não. E todo mundo tem esse defeito. E tá tudo bem, né? Eu acho que você aceitar é o primeiro passo que você tem que tomar, para que depois você comece a pensar em como você pode melhorar isso. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, de que comecem a refletir o que vocês têm. Não desapeguem tão rápido assim, porque vocês podem se arrepender depois. Então, sempre façam uma reflexão primeiro, para depois tomar a ação de desapego. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou continuar aqui na minha organização dos meus livros. Provavelmente vai ter um vídeo sobre ele. Talvez eu fale um pouquinho melhor nesse outro vídeo, mas era essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Comenta aqui o que você tem dificuldade de você desapegar. Qual é o objeto que você tem muito aí? Você tem muitas blusas, você tem muitos sapatos, muitos utensílios domésticos. Qual é a sua dificuldade? Vou querer saber e tentar te ajudar a colocar uma ideia da gente tentar diminuir isso. Tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Tchau! Oi, tudo bom? Como vocês estão? Era isso que tinha pra falar. Então, né? Ui.